Bom dia, meus queridos. Estão todos bem? Dormiram bem? Eu imagino que sim, né? Com esse friozinho, é uma maravilha, né? Dormir, né? Difícil é levantar de manhã, né? Então hoje eu quero compartilhar com vocês um texto de Lucas 12. E para dar um contexto ali, o resumo desse texto, do capítulo 12, melhor dizendo, Jesus ele inicia ali falando aos seus discípulos. Ele inicia ali falando sobre vários assuntos com os discípulos, inclusive ele fala para que eles tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E aí ele vai falando sobre as coisas da vida ali, sobre o rico insensato e assim por diante. Mas o que eu quero hoje compartilhar com vocês é a partir do versículo 35, que ele começa a falar ao coração do servo, numa perspectiva futura. Então, a partir do 35, Jesus começa a falar para os seus discípulos sobre o coração do servo. Mas logo em seguida ali junta-se uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de umas atropelarem as outras. Então passa a ficar grande aquele momento lá, com muita gente ali ouvindo o que Jesus estava ensinando. Então eu gostaria que cada um ali abrisse a sua Bíblia. Quem tem no aplicativo, no celular, abre o aplicativo. Ou então nós vamos ter aqui na tela. Então Lucas, capítulo 12, do 35 ao 48. Nós vamos estudar essa passagem. Então ele diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesa as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir a porta imediatamente. Felizes os servos cujo o Senhor encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará com que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue à noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos seus servos e nas servas, a comer e a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá um dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Senhor Jesus, queremos louvar e agradecer a Ti, o Pai, por nossas vidas, por essa palavra que temos à mão, que podemos estudar, que podemos compartilhar, que podemos aprender. Mas não só isso, Pai, que podemos praticar. Senhor, que nós possamos ter a mente e o coração aberto nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo nos dê o entendimento, o discernimento, Pai, do que Tu vai nos falar agora. E que eu possa ser usado como um instrumento em Tuas mãos, Senhor, com esse propósito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então eu quero tirar desse texto 3 exemplos ou 3 pontos aqui importantes para nós compartilharmos. O primeiro deles é qual a importância das palavras prontos, preparados, vigiando e imediatamente. São 4 palavras que é escrito nesse texto, né? Prontos, preparados, vigiando e imediatamente. Então nesse texto Jesus começa dizendo assim, no versículo 35, estejam prontos para servir e conserve acesa as suas candeias, as suas lâmpadas,
suas velas, como nós conhecemos, né? Estejam prontos. Vamos partir da ideia de fazer uma viagem. Então você se prepara, se apronta, né? Toma um banho, veste, se alimenta, comunica aos seus familiares, deixa tudo organizado e se coloca em movimento. Está pronto para uma viagem, certo? Estou pronto, vou viajar. Mas você está preparado? Existe uma diferença entre estar pronto e estar preparado. O que falta? Falta você saber para onde você vai, sabe o horário de partida, horário de chegada, arrumar a mala, talvez você não se preparou com a mala pronta, comprou as passagens, comprar as passagens, arrecadar os recursos, guardar os recursos para essa viagem. Então parece fácil estar pronto, mas não basta. Nós precisamos estar preparados. Precisa muito mais coisa simplesmente para fazer uma viagem, que parece uma coisa simples, mas precisa mais coisa do que estar só pronto. Mas no texto também fala da palavra vigiando. O servo que está pronto, preparado, vigiando. Opa, então aqui nós precisamos tomar outro exemplo. Já não serve mais só fazer uma viagem. A palavra vigiando, ela nos remete a um vigia, a um guarda, a um soldado, né? E partindo dessa ideia, o soldado ele deve estar pronto, em posição de sentido, na frente do seu comandante. Mas ele também precisa estar preparado. Aqueles que já serviram o exército sabem exatamente como é que é isso, né? Estar pronto na frente do seu comandante, seu sargento, é uma coisa. Estar preparado é outra coisa. Então ele precisa estar de mochila nas costas, saco de dormir, lanterna, sinalizador, kit de primeiros socorros. Ele precisa estar com tudo que for necessário para aquela missão dele. Ele precisa estar preparado, arma em punho. Assim é um soldado preparado. Porém, isso só ainda não basta. Poxa vida, tudo isso ainda não basta. Ele precisa estar treinado, capacitado para enfrentar uma situação adversa, o inimigo a qualquer momento. Então, após tudo isso, ele está pronto para enfrentar o inimigo. E quando ele estiver pronto e preparado, vem o imediato. O imediatamente. É assim que o soldado deve estar preparado. Imediatamente, essa é a quarta palavra, então, que nós podemos entender aqui, estudar melhor. O soldado, ele não pode deixar para depois. A sua ação ou reação deve ser imediata. Por quê? Porque isso pode custar a sua vida, ou pode custar a vida dos seus colegas, ou qualquer outra situação mais crítica ainda. Então, a pergunta para nós é: o que é imediato? Qual é o meu imediato? Qual é o nosso imediato? O que o comandante espera desse soldado? Que ele seja fiel e siga as ordens, arrisque e cumpra o seu propósito. É isso que o seu comandante espera desse soldado. Um soldado pronto, preparado, treinado, que vai cumprir aquilo que foi designado imediatamente. Esse é o exemplo que nós podemos ter de estar prontos e preparados. Mas olha o que Jesus diz no verso 35 novamente. Diz assim: estejam prontos para servir e conserve acesa as suas candeias. Ou seja, não durmam, se mantenham de olhos abertos, se mantenham acordados. No 36 ele diz assim: como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e toque, toque, bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Ou seja, é que nem a Bíblia fala lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei e cearei com ele. Farei uma refeição, ceia com ele. Então, nós devemos estar prontos, preparados quando Jesus bater na porta, abrir a porta. E não é só para ouvir da salvação, não. É para servir. Aqui estamos entendendo o texto no sentido de ser servo. Eu já sou salvo, mas agora eu sou um servo de Jesus. Então Jesus bate a porta e fala para mim: Adelar, vai servir lá em Antônio Prado. Vai, estou batendo, estou te pedindo aqui, ó. Ouve, vai lá em Antônio Prado servir. Então é estar pronto. No 37, versículo 37, feliz o servo cujo Senhor encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir e fará com que se recline à mesa e virá
servi-los. Olha, já tem uma recompensa, já tem uma promessa aqui de que o próprio Senhor virá servir o servo que está pronto, que está vigiando, que está preparado para a obra. Versículo 38, mesmo que ele chegue à noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Por que estar preparado? O próprio Jesus responde isso no versículo 39. Entendam, porém, isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por que estar pronto, preparado? Porque a gente não sabe a hora. Ou seja, o dono da casa estaria preparado como um soldado. Certamente estaria vigiando com a arma em punho e atento, né? Você iria deixar um ladrão roubar a tua casa simplesmente olhando, assistindo? Com certeza que não. Se a gente tivesse como evitar. Se a gente soubesse a hora, né? Aqui Jesus, claro que está falando do nosso próprio coração. Jesus está falando dessa casa. A casa aqui é o nosso próprio coração. É o coração do servo bom e fiel. É disso que Jesus está falando. Ele está falando ao coração do servo. E até aqui Jesus está falando para os seus discípulos. Como eles devem ser, ou como deve ser a conduta deles de um servo bom e fiel. Mas daqui para frente a exortação passa a ser para todos, para toda aquela multidão e para nós também. Para mim também. Olha o que ele diz no versículo 40. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Isso significa que Jesus está falando da sua volta. Ele está falando da sua volta. Então esse é o primeiro ponto para nós entender sobre essas palavras. Sobre estar pronto, preparado, vigiando imediatamente. Por quê? A gente não sabe a hora que Jesus vai voltar, a hora que Jesus voltará. E quando ele vai voltar, nós precisamos estar prontos. Precisamos estar vigiando, esperando. No versículo 41, Pedro pergunta, Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? Quer dizer, esse ensinamento é só para nós ou eu não estou compreendendo o que o Senhor quer dizer com tudo isso, né? Qual seria a resposta de Jesus? Este é o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês. É o administrador fiel. Olha o que diz no versículo 42. O Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Ou seja, a pergunta foi lançada para todos os que estavam na multidão. Para todos. Jesus diz, quem é o administrador fiel e sensato? Quem que eu posso confiar que vai cuidar dos meus conservos, vai cuidar dos meus bens? Quem é? Essa é a resposta de Jesus. Sabendo nós que lá em Lucas 12:1 vai começar exatamente dizendo que havia uma multidão de milhares e milhares de pessoas ao ponto de umas atropelarem as outras. Então a pergunta foi extensa para todos. O servo bom e fiel não é apenas um vigia, um soldado preparado. Ele também é o administrador fiel. É quem o seu Senhor encarrega de todos os seus bens e dos seus conservos. É aquele que age com honestidade em todas as áreas da sua vida. Esse é o servo bom e fiel. É aquele que é fiel em todas as áreas. Não importa o que ele for fazer. Não importa se ele está no hotel e pagou R$1.000 uma diária. Ele está lá e está cuidando daquilo que não é dele, que é do próprio Deus. Ele vai lá e ele vai tomar um banho dentro do padrão normal. Ele não vai lá e vai deixar o chuveiro aberto 2 horas, correndo água fora ou gastando energia sem necessidade. O servo bom e fiel é aquele que é fiel em todas as áreas. Mesmo quando não tem ninguém vendo e quando acha que tem direito. Às vezes a gente pensa que porque eu paguei eu tenho direito. Não, tudo é de Deus. Deus só permite que a gente usa as coisas aqui na terra. Então o servo bom e fiel é esse tipo de servo. É um ser sincero que não quer levar vantagem ou enganar os outros em nenhum momento. Esse é o servo bom e fiel. Não quer levar vantagem. Hoje a gente vê escancaradamente, nesse mundo que vivemos, as pessoas levando vantagem em tudo que é situação. Todo mundo quer aproveitar. Se der para furar a fila, vou furar. Em todos os sentidos. E às vezes a gente culpa só os nossos administradores do país, do Estado, sendo que a grande maioria das pessoas querem levar vantagem.
Então nós temos que ser o servo bom e fiel conforme Jesus está dizendo para nós aqui. Versículo 43. Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. E o 44. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Ou seja, ele será honrado quando o seu Senhor voltar. Esse servo bom e fiel será honrado. Este servo será servido à mesa pelo seu próprio Senhor. Você já não passou por alguma situação até meio constrangedora de que a pessoa mais importante do jantar que você estava, ou do almoço, estava servindo as pessoas menos importantes? Eu já passei por essa situação, onde, por exemplo, o dono de uma grande empresa estava me servindo a mim, que era um simples funcionário. Ninguém. Então, é assim que nós seremos servidos pelo nosso próprio Senhor, se somos um servo bom e fiel. Então, esse é o segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês. O servo bom e fiel. Porque o versículo 37, a segunda parte, diz exatamente isso. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir e fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Jesus fará com que a gente se recline à mesa para nos servir. O terceiro ponto é o servo mau. O terceiro ponto é o servo mau e infiel. Olha o versículo 45. Diz, mas suponham que esse servo diga a si mesmo, meu senhor se demora a voltar. E então começa a bater nos seus servos e nas servas, e a comer e beber e a embriagar-se. Então tem vamos usar aquela expressão aqui que todos conhecem, né? Aquele empregado que pensa assim, meu patrão foi viajar, foi lá para a Europa, depois foi para o Japão, depois foi, sei lá, para o Alasca e assim por diante. Acho que não vai mais voltar, sei lá, se vai voltar ainda. Eu vou começar a dominar esse negócio aqui, vou tomar conta aqui, não vai voltar mesmo. Para que eu estou preocupado? Esse é o servo mau e infiel. O que vai acontecer com esse servo mau e infiel? No versículo 46, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Meus queridos, esse servo será lançado no inferno. Esse servo mau será lançado no inferno junto com os infiéis. É claro que aqui Jesus está falando para os fariseus. Naquela multidão havia muitos fariseus aí junto e eles questionavam e eles provocavam a Jesus com certas perguntas. E Jesus está falando aos fariseus. Os fariseus estavam, na verdade, tentando ver se Jesus errava em alguma coisa. Estavam testando Jesus. Por que eles faziam isso? Porque os fariseus conheciam a verdade, cobravam dos outros, mas não praticavam. Eles não praticavam. Em resumo, eles eram servos maus. Eles não estavam preparados. Eles podiam estar prontos porque ouviram a palavra, conheciam, mas eles não estavam preparados para ser fiéis e falar para os outros, ensinar os outros, para ser os vigias, para fazer a obra imediatamente como deveriam fazer. Olha, o que eu vou falar agora talvez seja um pouco forte, mas pense bem sobre isso que eu vou falar. Tem muita gente que está na igreja, dentro da igreja, servindo ao diabo. Tem muita gente que está dentro da igreja, servindo ao diabo. Um servo mau e infiel, que está sendo enganado, que está sendo usado pelo próprio Satanás, que não acrescenta nada na vida das pessoas, que não pratica aquilo que entende, que ouviu ou que não entende. Esse é o servo mau e infiel. Eu falo isso no geral. O maior problema hoje do evangelho é exatamente as pessoas que atrapalham o evangelho. Muitas vezes a gente não consegue contribuir para o evangelho, mas se a gente só não atrapalhar, já ajuda. Né? Tem aquela frasezinha lá, muito ajuda quem não atrapalha. Então a gente tem que ter isso na nossa mente. No versículo 47. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá muitos açoites. Esse servo mau e infiel, que conhece a verdade, que conhece a palavra, que é a semelhança de um fariseu, e não faz a vontade do seu Senhor, ele vai receber muitos açoites. Ele receberá a justiça no dia final, do juízo final.
Os fariseus eram assim porque eles torciam a verdade para justificar as suas práticas abomináveis. As suas práticas abomináveis. Eles sabiam que estava errado, mas eles torciam as coisas para poderem justificar aquilo que eles falavam. E no versículo 48 diz: mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Ou seja, a pena será menor para aqueles que fazem as coisas por engano, porque não conhecem a verdade. Tem gente que faz coisa errada? Tem. Até mesmo os cristãos, sim. Mas muitas vezes na inocência, por engano. Então receberá menos açoite. Aqueles que fazem a coisa errada, sabendo que está fazendo errado. Esses são os hipócritas, esses são semelhantes aos fariseus. E o versículo termina assim no 48. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, muitas vezes a gente acha que podemos viver de qualquer jeito. Não. Podemos viver de qualquer jeito, sim. É só nós decidir, mas tem as consequências. Tem as consequências aqui mesmo na nossa própria vida. Então, quanto mais ouvimos de Deus, quanto mais sabemos da sua vontade, se não a praticarmos, mais teremos que prestar contas. Esse é o resumo. Esse é o resumo desse texto. E para finalizar, nós podemos fazer algumas aplicações desses 3 pontos. A Bíblia diz que Jesus pode voltar a qualquer momento. Repetidamente a gente tem falado disso aqui na frente. Que Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas a pergunta para nós como aplicação: eu estou pronto? Eu estou preparado? Eu acredito nisso? Eu creio que Jesus pode voltar amanhã ou talvez hoje ainda? Eu posso largar as coisas da minha vida para seguir aquilo que for a vontade de Deus imediatamente, ou preciso fazer alguns ajustes? Preciso amarrar alguns nó porque tem muitas pontas soltas. O que eu preciso fazer ainda? Quando o Senhor voltar, quando o seu Senhor voltar, quando o meu Senhor voltar, como eu serei encontrado? Como eu serei encontrado? Um servo pronto, preparado, fiel e vigilante? Ou o meu Senhor encontrará um servo mau e infiel que aproveitou-se da sua ausência e enganou-se a si mesmo, achando que jamais teria que prestar contas? Qual desses dois o meu Senhor, o seu Senhor encontrará em mim? Encontrará em você? Qual desses dois? Qual dos 2 exemplos? Será que poderei eu me reclinar à mesa e esperar que o meu Senhor venha me servir? Será que você pode? Será que nós podemos nos reclinar à mesa? É isso que ele fala para nós no versículo 37. Jesus, na última ceia com os seus discípulos, ele anunciou sobre a sua morte, sobre o seu sofrimento, mas os discípulos não estavam preparados. Os discípulos de Jesus, andando junto com Jesus, não estavam preparados, não estavam prontos, não estavam preparados. Quando Jesus os chamou, proporcionou a eles uma nova vida, eles o aceitaram como homem e como mestre, certo? Não é verdade? Os discípulos aceitaram Jesus como homem e como mestre, mas não como Deus e como Senhor. Não como Deus e como Senhor. Ao ponto que depois, lá em Atos, no capítulo 1 e versículo 3, diz que Jesus viveu mais 40 dias depois da sua ressurreição, junto com os seus discípulos, e no início do versículo 4, vai dizer que ele comeu com eles. E vocês sabem, comeu com eles mais do que uma vez, para então eles entenderem que Jesus era o Senhor deles. Para então eles entenderem que eles eram de fato servos de Jesus, servos do Senhor. Mas até então, antes disso, eles não estavam prontos, eles não estavam preparados. Mas a pergunta para nós: será que muitas vezes nós não agimos dessa forma? Jesus nos chamou, nos separou para termos uma nova vida, mas Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, eu sou o seu servo, eu estou preparado, pronto, eu entendi de fato isso. Jesus nos fala diariamente ao nosso coração. E a pergunta para mim e para você: que tipo de servo eu sou diante de Jesus? Essa é a pergunta para nós meditar durante a semana. Essa é a pergunta para nós levarmos para casa e analisar o nosso coração. Como eu estou servindo ao meu Senhor? Vamos baixar a nossa cabeça e vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, o Pai, e te agradecer, Pai, porque compreendemos, o Pai, que Tu fizeste tudo por nós.
Tu deste o teu Filho amado por nós. Tu redimiu nós dos nossos pecados, ó Deus. Tu tem buscado a cada ovelha perdida, Pai, para que elas voltem-se para Ti de todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua mente, toda a sua alma, Deus. Porém, muitas vezes nós somos ovelhas rebeldes, ovelhas que fogem do rebanho, que se distanciam do rebanho, que se dispersam, que não ouvem o pastor. Por isso, Senhor, eu clamo a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo nos enche, que possamos nos esvaziar do nosso eu, do nosso egoísmo, Pai, do nosso conforto, da nossa preguiça muitas vezes, Pai. Que não sejamos enganados, Pai, pelo próprio Satanás, pelos seus demônios, achando que estamos fazendo o bem, achando que estamos prontos, que somos fiéis. Senhor, abre a nossa mente e o nosso coração. Transforma a minha vida, Deus. Não permita que a minha carne me domine. Eu clamo a Ti, Pai. Olha por essa igreja, Deus. Olha por aqueles que não estão aqui, Deus. Que a gente possa ter um propósito, Deus, como um soldado totalmente preparado e fiel ao seu Senhor. Não permita, Deus, que nenhum se desvie do caminho correto, Pai, do caminho reto que leva a Ti. Eu peço por isso, Pai. Estende a Tua mão poderosa, Pai, sobre a vida de cada irmão em Cristo. E que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.